Histórico da segurança e saúde do trabalho. Ao longo da história, mas com evolução ao longo dos anos, o homem passou a demonstrar preocupação com a saúde e a segurança dos trabalhadores. Acidentes e doenças com graves consequências para a integridade física e para a saúde dos trabalhadores surgiram, não só para entender as origens e os motivos de suas ocorrências, mas também para evitar a sua repetição e garantir melhorias nas condições de vida. Muito do desenvolvimento atual da área de segurança do trabalho se deve aos que perderam a vida ou ficaram incapacitados em decorrência da utilização de novas tecnologias, novos processos e novos produtos que demonstraram ser prejudiciais ao longo do tempo, uma vez que se não conheciam os riscos até que se estudasse os seus efeitos. As datas são apresentadas cronologicamente a seguir são de aproximadamente 400 anos antes de Cristo até os anos de 1978. Dando ênfase à criação, mudança ou alteração de um dado evento, não se aprofundando no assunto. – 400 a.C. a 50 a.C., aproximadamente. Identificação de envenenamento por chumbo em mineiros e metalúrgicos por Hipócrates em seu clássico Ares, Águas e Lugares. Utilização de bexigas de animais como barreiras para reter poeiras e fumos durante a respiração por Plínio, o Velho, em seu tratado de Histórias Naturais. Em 1473, houve o reconhecimento do perigo de alguns vapores metálicos e a descrição de envenenamento ocupacional por mercúrio e chumbo, por Ellenborg, com sugestão de medidas preventivas. No ano de 1556, Georgius Agricola elabora a descrição do processo de mineração, fusão e refino de metais, mencionando doenças e acidentes acontecidos, sugestões para a prevenção e a inclusão do uso de ventilação para essas atividades. Primeiro livro a abordar a questão da segurança denominado de Ré Metálica. Em 1567, Paracelso fez as primeiras descrições sobre doenças respiratórias relativas à atividade de mineração, com maior ênfase na contaminação por mercúrio, considerado o pai da toxicologia. Paracelso é autor da famosa frase: "Todas as substâncias são venenosas. É a dose que diferencia o veneno dos remédios." O ano de 1700 foi marcado pela publicação da obra de Morbis Artificium Diatriba, conhecida também como Doença dos Artífices, por Bernardino Ramazzini, a qual apresenta um estudo bastante caracterizado sobre doenças relacionadas ao trabalho, em torno de 50 profissões da época, inclusive com indicação de precauções nas atividades. Esse é considerado o pai da medicina ocupacional, além de ter introduzido a expressão, nas entrevistas médicas, anamnese. Qual é a sua ocupação? Na Inglaterra, no ano de 1775, Percival Lott promoveu a caracterização do câncer do escroto, doença diagnosticada entre os trabalhadores que tinham como tarefa limpar chaminés, cuja causa identificada foi a fuligem e a ausência de higiene. Esse evento resultou na criação do Ato dos Limpadores de Chaminé de 1788. Em 1802 foi criada a Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes, na Inglaterra, onde foi estabelecido um limite de 12 horas para a jornada diária de trabalho, proibição do trabalho noturno e uso obrigatório de ventilação dos ambientes. Em 1830 foi publicado na Inglaterra um livro sobre doenças ocupacionais por Charles Thackray e Percival Lott, os efeitos das principais atividades, ofícios e profissões, do estado civil e hábitos de vida, na saúde e longevidade, com sugestões para a remoção de muitos dos agentes que produzem doenças e encurtam a duração da vida. A obra contribuiu para o desenvolvimento da legislação ocupacional. Em 1833, também na Inglaterra, foi criada a Lei das Fábricas, que fixava em 13 anos a idade mínima para o trabalho, proibia o trabalho noturno para menores de 18 anos e exigia exames médicos das crianças trabalhadoras. Em 1835, Benjamin Creed publicou o livro Influência dos Negócios, Profissões e Ocupações na Produção de Doenças nos Estados Unidos. Em 1851, William Farr relatou a mortalidade excessiva entre os fabricantes de vasos, impacto das doenças respiratórias e dos óbitos em trabalhadores na mineração da Inglaterra.
Em 1864, a Lei das Fábricas, 1833, foi ampliada, exigindo processos de ventilação para reduzir danos à saúde. Em 1869, na Alemanha, e em 1877, na Suíça, foram instituídas leis que responsabilizavam os empregadores por lesões ocupacionais. Em 1907, Frederick Winslow Taylor publica a obra Princípios da Administração Científica, nos Estados Unidos. Nesse trabalho, Taylor apresentou técnicas ou mecanismos, como o estudo de tempos e movimentos, a padronização de instrumentos e ferramentas, a padronização de movimentos, conveniência de áreas de planejamento, uso de cartões de instrução, sistema de pagamento de acordo com desempenho e cálculo de custos. Em 1910, nos Estados Unidos, Henry Ford utiliza os princípios de produção em massa, em linhas de montagem, diminuindo assim o tempo de duração dos processos, a quantidade de matéria-prima estocada e o aumento de capacidade de produção, através de capacitação dos trabalhadores. No ano de 1898, juntamente com investidores, funda a Detroit Automobile Company, que foi fechada mais tarde. Em 1903, Henry Ford funda a Ford Motor Company. Ainda no mesmo ano, houve o reconhecimento das neuroses das telefonistas como doenças profissionais. Em 1910, Oswaldo Cruz, o pai das campanhas, na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, realizou estudos e trabalhos sobre as doenças infecciosas relacionadas ao trabalho, como a malária e o amarelão, que tornavam os trabalhadores incapazes e matavam milhares deles. Em 1911, ocorreu a primeira Conferência de Doenças Industriais nos Estados Unidos, assim como se promove a organização do National Safety Council. Os primeiros grupos, agências de higienistas são estabelecidos nos estados de Ohio e Nova York. Em 1912, durante o 4º Congresso Operário Brasileiro, constituiu-se a Confederação Brasileira do Trabalho, CBT, a qual teve como finalidade promover um programa de reivindicações operárias, tais como jornada de trabalho de 8 horas, semana de 6 dias, construção de casas para operários, indenização para acidentes de trabalho, limitação da jornada de trabalho para mulheres e crianças menores de 14 anos, contratos coletivos, na época individuais, obrigatoriedade de pagamento de seguro para os casos de doença e velhice, estabelecimento de um salário mínimo, reforma de tributos públicos e exigência de instrução primária. Entre os anos de 1914 a 1919, após o término da Primeira Guerra Mundial, foi criada pela Conferência de Paz a Organização Internacional do Trabalho, OIT, convertida na parte 7 do Tratado de Versalhes. Em 1914, nos Estados Unidos, o Serviço de Saúde Pública organiza a Divisão de Higiene Industrial. Em 1918, o presidente do Brasil, Venceslau Braz Gomes, cria, através do Decreto nº 3.550, o Departamento Nacional do Trabalho, com o intuito de regulamentar a organização do trabalho. Em 1920, com a reforma Carlos Chagas, a higiene do trabalho incorpora-se ao âmbito da saúde pública através do Departamento Nacional de Saúde Pública, DNSP, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Em 1922, a Universidade de Harvard cria o curso de graduação em Higiene Industrial. Em 1923, o presidente do Brasil, Arthur Bernardes, cria o Conselho Nacional do Trabalho, pelo Decreto número 16.027. Em 1923, cria-se a Inspetoria de Higiene Industrial e Profissional, junto ao Departamento Nacional de Saúde, no Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Em 1925, a doutora Alicia Hamilton, médica americana, publicou Venenos Industriais nos Estados Unidos e, em 1934, Toxicologia Industrial. No ano de 1930, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio é criado via Decreto número 19.433, assinado pelo presidente Getúlio Vargas. O Ministério assumia as questões de saúde ocupacional e era coordenado pelo ministro Lindolfo Leopoldo Boeckel Collor, empossado na ocasião. Em 1934, com o Decreto Legislativo número 24.637, é criada a Inspetoria de Higiene e Segurança no Trabalho, ampliando-se assim o conceito de doença profissional.
Tal decreto é considerado a segunda lei de acidentes do trabalho. Em 1938, a Inspetoria de Higiene e Segurança do Trabalho, decreto número 24.637, se transforma em Serviço de Higiene do Trabalho, passando, em 1942, a denominar-se Divisão de Higiene e Segurança do Trabalho. Em 1938, nos Estados Unidos, foi fundada a CGIH. Em 1939, também nos Estados Unidos, é fundada a AIH, a ASA, atualmente ANSI, e a CGIH publicam a primeira lista de concentrações máximas permissíveis, MACs, para substâncias químicas presentes nas indústrias. Entre os anos de 1939 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, foram desenvolvidos programas de higiene para manter a capacidade produtiva na indústria, até então com atenção voltada somente para a indústria bélica e operada por mulheres. Em 1943, a CGIH publicou os primeiros limites máximos permissíveis. Passaram a ser chamados de limites de tolerância, TLV, Threshold Limit Value. Em 1943, no Brasil, com o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio, entra em vigor a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, com capítulo referente à higiene e segurança do trabalho. Em 1944, é incluída a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, na legislação brasileira pelo Decreto número 7.036 de 44, conhecida como Lei de Acidentes de Trabalho de 1944. Em 1947 é fundada a International Organization of Standardization, ISO, em português, Organização Internacional de Normatização. Em 1948 é criada a Organização Mundial de Saúde, OMS, com políticas voltadas também à saúde dos trabalhadores. Em 1949 é criada a Ergonomic Research Society, Sociedade de Pesquisas Ergonômicas. Em 1953, a Portaria número 155 regulamenta as ações da CIPA. Em 1953 é publicada a Recomendação número 97 da OIT sobre proteção da saúde dos trabalhadores. Em 1956, o governo brasileiro aprova por decreto legislativo a Convenção número 81, Fiscalização do Trabalho da OIT. Lei Julia publica a obra A Neurose das Telefonistas, Síndrome Geral da Fadiga Nervosa em 1956. Em 1957, em conferência da OIT, foram estabelecidos os objetivos e o âmbito de atuação da saúde ocupacional. Em 1959, na Conferência Internacional do Trabalho, é aprovada a Recomendação número 112, que trata dos serviços de medicina do trabalho. Em 1960, o sistema Toyota de produção enxuta, conhecida como Toyotismo, é consolidado como filosofia de produção, caracterizado por funcionar de maneira oposta ao Fordismo. Tinha como princípios o mínimo de estoque e a produção do bem realizada de acordo com a demanda do tempo. A flexibilização desse método ficou conhecida como Just-in-Time. Em 1966, através da Lei nº 5.161, é criada no Brasil a Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, Fundacentro, com o objetivo de realizar estudos, análises e pesquisas relativas à higiene e à medicina ocupacional. Atualmente é denominada de Fundação Jorge do Prado Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, alterado no ano de 1978. Nos Estados Unidos, em 1970, é criada a OSHA, Occupational Safety and Health Administration, como agência integrante do Departamento do Trabalho, e a NIOSH, como parte do Departamento de Saúde e Serviços Públicos. Coube à OSHA a responsabilidade do estabelecimento de padrões e ao NIOSH realizar o desenvolvimento de pesquisas e fornecer recomendações de padrões à OSHA. No mesmo ano, a OSHA estabeleceu os primeiros padrões conhecidos como PEL, e o Brasil foi considerado o país onde ocorria o maior número de acidentes de trabalho no mundo. Em 1977, no Brasil, a Lei nº 6.514 altera o capítulo 5 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, agora relativo à segurança e à medicina do trabalho. No ano de 1978, no Brasil, através da Portaria número 3.214, de 8/6 de 1978, aprovou as normas regulamentadoras NR,
do capítulo 5, título 2 da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à segurança e medicina do trabalho. Nesse mesmo ano, foram aprovadas outras 28 NRs, as quais sofreram várias alterações ao longo dos anos. Esse foi um breve histórico com as principais datas que contribuíram com a evolução da segurança no trabalho. A história não para, e muito ainda há por vir.